mais tranquilo para você ler. Vai ser, que hora que já entra já? Só 2 minutos. Já estamos ao vivo já? Já estamos ao vivo. Que bom. Aqui agora já estamos ao vivo. Online. Posso sair? Pronto? Vamos lá? Não, ainda não. Vamos esperar o pessoal chegar. Começou a entrar, tá vendo? Mas eu já estou aparecendo lá. Você já está ao vivo. Pode começar a dialogar com quem já está aí. Que bom. O pessoal já está vindo. Pode dar as boas-vindas. Quem está chegando agora aí, as pessoas vão estar chegando para essa live aí descontraída. Mas, como eu falei com o pastor agora há pouquinho, mas porém séria. Eu gostaria que as pessoas já estivessem chegando aí, já pega uma caneta, um papel, lógico, a Bíblia principalmente, né? Porque eu vou citar, às vezes, versículos da Bíblia e aí se você não quer olhar agora, consultar agora, você anota, depois você vai lá, verifica, não é verdade? Confirma, faz ali sua reflexão sobre as partes e versículos que eu, porventura, eu venha falar, vou falar alguns sim, mas é importante, até para estudo mesmo, né? Para melhor reflexão depois. Já está quase na hora aqui de dar início oficial aí, que são 8 horas, né? Vamos dar um tempo ainda, o pessoal está chegando aí, vai chegar. Marcileia Soares já está no ar aqui. Alexandre Laurindo. Oh, glória a Deus, maravilha. É isso aí. Pena que vocês estão aqui pessoalmente para a gente bater papo, né? Discutir sobre o assunto, ficar um bate-papo, uma live bem assim, tranquila. E eu não consigo bater papo com vocês aí, acho que um dia eu chego lá, mas por enquanto. Mas é bom a gente interagir, não é verdade? Dentro do assunto. Eu não sei se o som tá bom aí para vocês. O som tá bom aí? Quem chegou aí, que tá entrando aí, dá um ok aí no som aí. O som tá bom? Sandrinha Félix. Paz, Senhor, Sandrinha. Jesus seja contigo. Ninguém me respondeu do som ainda, hein? O som tá bom aí? Tá ouvindo bem? Tá me vendo bem? Vamos achar aqui o assunto. Tá sim. Ô Marta Leão, tá aqui também acompanhando a live. Então tá bom então. Tá ótimo. Obrigado, Marta. Marta Leão, tem 2 Marta, né? Então vamos então, né? Dar início nessa live. Primeiramente eu quero agradecer o meu ministério aqui, a comunidade cristã Agro, por ela que eu estou aqui fazendo essa live. E quero cumprimentar, né, todos na graça do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo esteja bem disposto e que estejam todos abençoados. Vou fazer uma breve oração para começar, é verdade? Feche os olhos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, peço, Senhor, que nesse momento, nesse dia, nos traga discernimento, Pai, sabedoria, compreensão, para sabermos, Pai, dizer, proclamar Tua palavra com sabedoria,
que nós, Pai, sempre não diminuamos na Tua presença e que o Senhor, o Teu Filho, cresça sempre. Porque não interessa as nossas ideias, e sim as ideias do Senhor em nossas vidas. Eu os abençoo na graça de Deus e na luz do Senhor Jesus Cristo, que Ele, o Senhor, nosso Salvador, esteja conosco todos os dias, nos levando com Tua luz até a presença do Senhor. Amém. Bem, hoje eu vou falar sobre o capítulo do 3 ao 5, né? Do livro de Atos. O livro de Atos é um livro para quem faz a leitura da Bíblia, para quem sempre, né, tem rotina de cultos na igreja e acompanha, sabe que o livro de Atos, a palavra já fala atos, ações dos apóstolos, logo depois ali da ascensão de Cristo aos céus. Nós sabemos que, veja bem, Cristo andou com os apóstolos por muito tempo, anos, e depois disso tudo, aquele apego ali, aquela companhia orientadora de Cristo, aquela segurança que Cristo passava para os apóstolos, aquela amizade, aquela afinidade que se criou ali, de repente os apóstolos se veem ali, após ali a ascensão de Cristo, né? Cristo vai e ascende aos céus, e os apóstolos ficam assim, eu creio que eles devem ter ficado um pouco perdidos, né? E agora, como é que vai ser? Né? Igual quando a pessoa vai pregar na igreja ali as primeiras vezes, ou vem fazer uma live aqui de surpresa, você fala, e agora, como é que vai ser? Você fica ali esperando, né? Na fé ali que dê tudo certo. Os apóstolos então ficaram perdidos ali, meio sem chão. E agora? Não temos mais Jesus conosco. Mas Jesus, antes de subir, o que Jesus fala com eles? Que estarei com vocês até o final dos tempos. E o que é necessário que eu vá. E indo, rogarei ao Senhor que envie o Espírito Santo para coordenar vocês, orientar, trazer sabedoria, companhia, consolo. Que esse é o papel do Espírito Santo na nossa vida. Foi para a vida deles, vai ser para a vida de todo cristão que crê em Cristo. Uma recomendação, né, que Deus faz para os apóstolos, antes dele ascender, ele fala para os apóstolos, fiquem em Jerusalém, até que eu, da parte do Senhor, envie a vós o Espírito Santo. Porque o que Jesus disse para os apóstolos antes de ascender? João, ele disse, João Batista, ele batizou vocês com água, mas eu os batizarei com o Espírito Santo. Aí dentro do capítulo, aqui 2 de Atos, que não já teve a live sobre o capítulo 2, né? Mas eu vou só fazer um arrastozinho ali do final do capítulo 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo, né? No dia de Pentecostes. O que acontece ali? Ali acontece que o Espírito Santo, ele desce, né, sobre as pessoas em uma casa ali, um lugar que estavam reunidos ali os apóstolos, e em línguas de fogo, e aquelas pessoas começam a falar em línguas de diversos países. Olha como é que é o dom que o Espírito Santo já trouxe para eles ali naquele momento. O dom de línguas. E o dom de línguas, ele desce
ele vem através do Espírito Santo para uma razão. O dom de línguas, ele não vem até uma pessoa por motivo torpe, motivo desnecessário, por simples vir. Ele vem por um motivo. Porque Deus é ordeiro. Deus age na lógica, Deus age na razão. Então, quando ele vem para a necessidade de vir. E ele veio porque era necessário, porque os apóstolos tinham que pregar para o mundo. E nós sabemos, gente, que os apóstolos, muitos deles não sabiam ler, não sabiam escrever. Ali tinha Mateus, que era o cobrador de imposto, né? Ele sabia ler. Paulo era formado, né, aos pés de Gamaliel, era um doutor, quase que equiparava aos fariseus ali era doutor da lei praticamente. Paulo era o doutor da lei. Ele era escriba. Tem também João Marcos. João Marcos, gente, era uma família nobre. João Marcos não foi apóstolo, mas ele é um evangelista lá no livro de Marcos, que na Bíblia fala que João Marcos era de uma família rica, nobre de Jerusalém, e se entregou à causa de Cristo, né? E ele sabia, né? Família nobre, ele sabia ler, sabia escrever. Então, assim, mas na boa parte dos apóstolos não sabiam ler. Então, o que valia? Eles se valiam de quê, os apóstolos? E do que nós devemos valer hoje? Do Espírito Santo do Senhor, que é o verdadeiro guia na pregação, o verdadeiro guia no discernimento que você vai passar de Deus para uma pessoa. Porque não é você que tem que falar, é Deus, através do Espírito Santo em você, é que tem que ser, é que vai falar, não é verdade? Voltando aí no contexto da época, né? Quando eu começo a falar, muitas vezes quando eu vou falar sobre Deus, a vontade de Deus, quem é Deus, quem é Cristo, eu já falei numa live passada, eu gosto sempre de voltar ali lá em Gênesis, porque tudo começou lá, não é verdade? Então, o que eu penso? Você vê os apóstolos ali pregando, levando a palavra de forma corajosa, né? Inclusive ali depois que o Espírito Santo desce, eles ficam assim, eles ficam diferentes. É notada a diferença neles, a coragem que eles passam a ter, a sabedoria, isso tudo o Espírito Santo trouxe para eles. Você vê Pedro antes, né? Ali aquele tempo que antecedeu a morte de Cristo, a crucificação de Cristo, vê que Pedro era medroso, tinha medo, negou a Cristo 3 vezes, né? Por medo, medroso, temeroso, canhado. E só que depois que o Espírito Santo ali no dia de Pentecostes desce ali, isso acabou. Eles se transformaram. Por quê? Porque se entregaram, confiaram, obedeceram. Quanto à partida, Deus, através de Cristo, os recompensa com essa dádiva. Você hoje, você, nós podemos ser abençoados com essa dádiva do Espírito Santo. Basta que nós também nos santifiquemos, no dia a dia buscamos a palavra de Deus, sinceramente, arrependimento. E o Espírito Santo, o resto, ele fará a obra. Ele vai sempre te orientar, vai te trazer em tempo desse, né? Coragem, astúcia ali para falar a palavra de Deus. Então, o que acontece aqui? Os apóstolos, eles não sabiam, como diz você, a maioria não sabia, eram iletrados, né? Que fala a palavra ali. Aí eu pergunto, puxa, qual o motivo que levava os apóstolos a pregar o Evangelho, pregar a salvação, pregar Cristo?
Não é verdade? O que levava? Eu penso assim, tudo que nós fazemos tem que ter uma motivação. Tem um motivo, tem uma motivação, tem um motivo. O que eu penso, creio, que o que levava eles a fazer isso eram as promessas de Deus desde a fundação do mundo para a humanidade. Que promessas que basicamente, que promessas basilares para nós cristãos. Que promessas são essas? Primeiro, é a promessa de um Salvador. A promessa de um Salvador, de um Rei. Né? Quando que essa promessa, ela nasce de uma decisão de Deus, uma decisão de salvação para a humanidade. O que Deus? Aí começa lá no Éden, sem falar do Éden, né, gente? Mas é muito importante. Ali começou a nossa história, a história do homem com Deus. O que Deus fala depois que Adão peca? E fala com a mulher: de ti nascerá um descendente, uma semente. A sua semente, ela pisará na cabeça do diabo. Então, o diabo já tinha no final dos tempos. Ali você já vê que já há uma promessa. Ali já nasce um plano de salvação de Deus para o homem. Já nasce ali a primeira promessa. A promessa de salvação. Não é verdade? Isso aí está lá em Gênesis, no capítulo 3. É onde eu falei para você pegar a caneta aí e anotando. Depois você lê com mais. Eu vou falar os versículos, você anota aí, depois você consulta. Mas começa lá no Gênesis capítulo 3, no versículo 15, já fala sobre isso. A semente da mulher pisará a sua cabeça, a cabeça de Satanás. Não é verdade? Aí vem outra promessa, através das profecias. Isaías, o que Isaías fala? Nos nasceu um menino, será nosso consolador, príncipe da paz. Olha você vê que eu falei com você. O motivo que levava os apóstolos a pregar a palavra de Deus com coragem e que nos leva hoje, me leva. Por isso estou aqui fazendo essa live também, aqui. Porque essas promessas é motivo para mim continuar. E era motivo para os apóstolos continuar. Isaías também, todo mundo sabe, o famoso Isaías 5,3, fala ali da promessa de Deus, de um rei para nós, um rei que seria crucificado, né? Um rei que nos traria perdão, redenção, um rei que nos levaria à salvação. Então, várias profecias já nos prometem um redentor, um rei. Então, olha bem a motivação, a promessa de Deus. A promessa de Deus de um rei, prometido aí em Gênesis, Isaías capítulo 9, versículo 6, é que fala do nascimento de Cristo, né? E Isaías 5,3 fala também da promessa do Messias, né? Depois você anota e lê e confirma lá. Aí outra promessa que nos motiva e que motivava os apóstolos a continuar, a promessa de um reino eterno, um reino físico, um reino territorial. Porque aonde que está essa promessa? Isaías, Zacarias, você vai lá, vários profetas falam desse reino.
Mas em Apocalipse 21, é uma promessa assim, que ratifica todas as falas dos profetas anteriores. Ratifica a conclusão desse reino, o reino de Cristo, pela vontade de Deus, que é Apocalipse 21. Anote com a caneta aí para você olhar lá depois. O que é que fala no Apocalipse 21? Vi novo céu, vi nova terra. Aí você vê que aí já se fala de um reino físico, um reino territorial de Cristo, prometido para você, para mim, para todos que creem em Cristo, que aceitá-lo, entregar sua vida para Cristo. Essa é a promessa. Então, essa promessa é que motiva. E essa promessa é que motivou os apóstolos naquela época. Era difícil pregar o evangelho naquela época, gente. Era difícil por dois motivos. Tinha a resistência das pessoas intelectual de aceitar aquilo, espiritual, e a resistência por meio até mesmo política. Os sacerdotes da época não aceitavam o cristianismo, a pregação de Cristo. Os próprios reis da época, que envolvia política no meio ali, né? E não aceitavam isso. Então era uma época difícil para pregar o evangelho. Hoje, tem dificuldade para pregar o evangelho? Sim. Mas hoje a dificuldade maior de se pregar o evangelho, vamos falar aqui do Brasil, porque tem país que há perseguição aos cristãos, a quem evangeliza. Mas vamos falar aqui no Brasil, abertamente você pode pregar o evangelho. Mas hoje você encontra uma dificuldade para pregar o evangelho. A dificuldade é quebrar a resistência da pessoa que está ouvindo. As pessoas resistem por cultura familiar, por cultura da região que vive, hábitos que adquiriu a vida toda, que resiste, a pessoa resiste. E lá em Coríntios, gente, você vê, é tão sério isso da resistência, a pessoa resistir. Lá no livro de Coríntios, eu esqueci aqui o capítulo certo aqui, mas em Coríntios fala que o Senhor desse século, ele cegou os descrentes, para que eles não vejam, não percebam e não se arrependam. Então, assim, há uma cegueira do diabo direcionada ao homem, ao descrente, a pessoa que não quer nem saber, para que não se arrependa, para que não aceite. Então, hoje nós temos essa dificuldade, sempre será essa dificuldade. Foi, mas no Brasil, vamos falar que é essa agora, a resistência da pessoa em querer aceitar. Mas naquela época, tinha a resistência das pessoas e tinha o fator político, o fator cultural da época, que as pessoas não aceitavam. Então os apóstolos viviam esse contexto, nessa época aí de Jerusalém, levar o evangelho em meio a esse fogo cruzado, né? Nós podemos ver aqui o que acontece. Eu estava falando do reino, a promessa do reino de Deus, um reino físico, territorial, a promessa de um rei que ali concretiza com o nascimento de Cristo, né? O nascimento de Cristo, Deus cumpre essa promessa, né? Que foi feita lá atrás a Abraão, onde fala por diversos, né? Versículos ali de Gênesis, a Bíblia toda. É conhecido, muito conhecido essa parte, esses versículos que diz que Abraão, por causa de Abraão, todos os descendentes e todos os povos gentios, quando fala povos, fala de Israel, fala de brasileiros, russos, americanos, todos os povos da terra seriam abençoados por causa de Abraão.
E essa bênção grandiosa que Deus se refere, ela concretiza ali, né, com o nascimento de Cristo. Essa era uma promessa crucial da bênção, que é o nascimento de Cristo, o perdão da humanidade, a salvação da humanidade. E essa bênção ela vai concretizar definitivamente aqui nesse reino físico de Jesus Cristo, aonde você vai morar, habitar, viver em plena alegria, sem dor, sem choro, sem tristeza, sem perda de irmão, perda de mãe, perda de pai, né? Porque hoje o mundo você vive muitas perdas. Você perde pai, você perde irmão, você perde bem, você perde aquilo. Então você está sempre numa situação de sofrimento. Então por isso que nós temos que hoje nos agarrarmos à fé e buscar em Jesus Cristo refrigério. Eu estou falando isso tudo aqui porque está no assunto, tá? Na hora que eu for entrar no assunto aqui, você vai ver que isso aqui está no assunto que eu vou entrar depois. As promessas, um Salvador, um reino, tá? A busca pelo refrigério, está no assunto aqui que eu vou falar aqui. Vocês entenderam? Então o que acontece? Aí você diz, puxa vida, mas esse reino de Cristo, ele vai vir ainda? Então não existe o reino de Cristo? Eu asseguro vocês que o reino de Cristo, ele já existe. Mas o reino de Cristo, ele existe espiritualmente, ele já é determinado. No mundo espiritual, o reino de Cristo já é instaurado, estabelecido. E hoje, o reino de Cristo, hoje é para todo aquele que o ama, que o segue, que obedece, que o aceita. Nós, você hoje que aceita Cristo, que segue uma vida ali dentro do Evangelho, ali, busca. Muitas vezes você pode não ser perfeito, né? Você pode dar ali você pode fraquejar em alguns momentos, mas você tem que estar sempre numa mão de retorno. Essa mão de retorno que eu falo é voltar sempre para Cristo, pedir perdão, realinhar, retomar a posição ali, né? Para continuar aquela luta até o final. Então, nós já fazemos parte esse já é o reino de Cristo, aqui na terra. É você que o aceita, que promove o reino, que trabalha para o reino dele. Então, já existe o reino de Cristo. Jesus já é rei. Ele é seu rei, ele é o meu rei. É verdade. Já é o meu rei. E que ele seja o seu rei também, né? Que o reino dele já esteja estabelecido na sua vida. Não é só que esse reino, a gente falando assim, esse reino ele vai ter um território, porque o mundo fala reino, mas reino tem que ter um território físico, tem que ter um lugar para ter um reinado. É que eu digo, esse território, esse reino territorial físico, ele será estabelecido. Aqui no capítulo 21, em Apocalipse, já fala dele. É uma promessa. E ela vai cumprir. Ela vai se cumprir. Não desconfie, não duvide, não fique achando que quantas promessas de Deus que já cumpriu, é só você ler a Bíblia e saber que já cumpriram. Então essa vai cumprir, gente. Haverá um reino físico territorial de Cristo, onde não haverá mais nenhum outro reino, só o reino dele, em toda a terra, por toda a eternidade. Então, nesse contexto, gente, que os apóstolos, após ali a ascensão de Cristo, que os motivava a continuar trabalhando para esse reino. Hoje nós trabalhamos para a implantação definitiva desse reino, para o crescimento desse reino. Você trabalha para o reino, pelo reino, eu esforço para isso. Então, nós já trabalhamos para esse reino. E os apóstolos,
Eles partiram ali a trabalhar para esse reino. E trabalhar para esse reino, na visão deles, ele era pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Não importa em que condições, situações de perigo, de morte, de perseguição, de escárnio, de castigos, de prisão, para eles isso já não fazia mais diferença. O foco é a promessa, é trabalhar para o reino. Então o que acontece? Aqui em Atos, vamos falar aqui que Pedro, ele tem 3 situações que ele tem que falar com o povo, explicar para o povo. Primeiramente, aqui no capítulo 2, que já foi falado, deve ter sido falado, não, foi falado na live, né? A respeito do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce ali nos apóstolos, nas pessoas que estavam ali, eles começam a falar em línguas diferentes. Algumas pessoas, né, eles começaram a escarnecer, né, porque acontece que nesse dia eles saíram para as ruas para pregar. E Israel, nessa época, existia ali várias nações que visitavam aquele lugar, que comercializavam ali em Jerusalém, que moravam ali. Gregos, medos, persas, muitas línguas. Aí você vê cada apóstolo, cada irmão ali falando a língua desse povo. Aí eles ficaram admirados. Mas que povo é esse? Eles são hebreus, iletrados. Como que eles estão falando nossas línguas? Nós não estamos entendendo tudo. Aí aqueles mais descrentes, aquelas pessoas que gostam de escarnecer, sempre falavam, estão embriagados. Aí Pedro fica sabendo, né, percebe aquilo. O que Pedro tem que fazer? Pedro tem que explicar. Aí ele começa a explicar aquele povo por que está acontecendo aquilo. Aí você vê que já havia naquela época ali em Israel um desconhecimento, um relaxamento das pessoas em relação às Escrituras. Porque, gente, Timóteo 3:16, o que fala da Escritura? Toda Escritura é divinamente, 2 Timóteo 3:16, fala que toda Escritura é divinamente inspirada por Deus, apta a nos orientar, ensinar, nos corrigir para o bem e da nossa salvação. Então, a Escritura, ela tem que estar sempre sendo consultada, levada, orientadora nas nossas vidas. Você vê que naquela época as pessoas já se descuidavam, ao ponto de ninguém saber as promessas, porque o Pentecostes já era uma promessa. Era uma promessa lá, já especificado nos livros dos profetas. E Joel fala, Pedro fala de Joel, né? Que os meus filhos, né? Eles terão sonhos, falarão em línguas, não é verdade? Então, e vários outros. Então já tinha promessa. Então o que acontece? As pessoas ali não sabiam dessa promessa. E Paulo tem que lhe explicar. Aí vem depois novamente, Paulo tem novamente que se posicionar diante da outra situação que gerou uma polêmica tão grande na época e gerou ali problemas para Pedro, né? Que fala que ele cura um aleijado na porta do templo. Isso aqui está no capítulo 3, aqui, viu, gente? De Atos. Depois dá uma olhada, vamos ver a situação, em tudo como ocorreu aqui. Mas voltando ao assunto, a cura desse aleijado na porta do templo, ela trouxe um
transtornos para Pedro, polêmica. Por quê? Porque as pessoas não entendiam aquilo. As pessoas, por falta de buscar a Escritura, falta de conhecimento da lei, da Escritura, das promessas de Deus, elas não entendiam aquilo. Ah, mas foi curado. Que coisa mais extraordinária. Que coisa mais extraordinária. Aí Pedro olhava e ficou chateado, ele ficou, vamos dizer, não é constrangido, decepcionado com aquilo. E falou: por que vocês espantam? E olha para nós como se nós tivéssemos curado esse aleijado. Ele foi curado, é por um nome, é pelo nome de Jesus a quem eu acredito e confio. Lá em João 14, é João 14, né, gente? João 14, versículo 12, João 14, versículo 12. O que fala em João? No capítulo 14. E Pedro, me lembrou disso. Que Jesus falou para eles, aquele que crê, aquele que me aceitar, que crê em mim, fará obras ainda maiores que a minha. Você vê que Jesus prometeu isso. Então, Pedro, estou com outra live na cabeça ainda. Pedro, ele sabendo disso, ele tem que orar, de novo, posicionar e falar para o povo. Por que vocês espantam? Sendo que está nas promessas. As promessas falam sobre tudo isso. Não é verdade? Aí ele faz um discurso ali, chamando a atenção das pessoas, do povo. Não é verdade? Aí, novamente, o que acontece em uma outra ocasião, né? Em uma outra ocasião na frente ali, dias depois, João e Pedro, eles foram até o templo pregar, como costumeiramente eles faziam. Eles foram pregar lá no templo, no Pórtico de Salomão ali, é onde sempre assim se posicionavam para pregar o evangelho. E ali, o que aconteceu? Ele juntou ali umas 5.000 pessoas. Olha, você vê, muita gente. 5 pessoas aí que estavam ali, ouvindo a pregação deles. E aquelas pessoas ali, né, sabendo que houve aquela cura daquele aleijado, eles ficaram ali impressionados com aquilo. E o que acontece? Isso acendeu ali uma inveja, uma preocupação com a direção sacerdotal da época. Aí chega ali os saduceus. Quem que eram os saduceus da época? Os saduceus eram uma seita que existia em Israel, que eles acreditavam em Deus, com certeza, e acreditavam assim na reencarnação, né? Ele tinha essa doutrina, essa crença com eles. Faziam parte do Sinédrio. Eles tinham representação no Sinédrio, nessa época. Aí vem ali os saduceus ali, não é verdade? Ali com o capitão da guarda e alguns sacerdotes do Sinédrio e prende Pedro e João. Pega Pedro, pega João e joga numa cadeia. Isso aí era geral à noite, de tarde. Por esse motivo, não deu condições naquele dia de olhar a situação deles, arguí-los, interrogá-los. Ficou para outro dia, né? Como a Bíblia fala aqui no capítulo 4, né, gente? Aqui a gente está no capítulo 4 de Atos, que já fala dessa situação toda ocorrendo ali com Pedro e João. Então, no outro dia, o que acontece? O Sinédrio chama
chama Pedro e João. O que eles fazem? Eles perguntam a Pedro: por que vocês estão pregando esse nome? Por que vocês, em nome de quem vocês pregam esse nome? Em nome de Cristo? Esse ensinamento? Já não foi dito que é para vocês não falar isso, né? Porque Jesus já havia sido crucificado. Jesus havia sido morto. Então, a sociedade daquele momento ali, o Sinédrio, o meio político já estava armado contra tudo que era de Cristo, contra o rapaz voltou. Então, aqui acontece. Aí o que vê Pedro? Olha Pedro, né? Pedro, que é aquele Pedro medroso, lá antes de Jesus, negando a Jesus. Olha o Pedro agora, diante do Sinédrio. Olha a coragem. Pedro corajoso, convicto, decisivo. Ele fala, ele faz uma dura advertência ao povo de Sinédrio. O que ele faz? Ele testifica a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo, quem Cristo era, e ainda faz uma acusação a essas pessoas. Olha o que fala aqui, no versículo 10 do capítulo 4 de Atos. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que o nome de Cristo Nazareno, aquele a quem vós, isso aí ele fala para o Sinédrio, fala para o povo, crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, por intermédio desse nome é que este homem que está aqui diante de vós plenamente curado. Ele fala do mendigo que foi curado, né? Aí eles prosseguem na frente aqui, falando para o Sinédrio. Esse Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, nem em uma outra pessoa. Pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Olha que Pedro, ele fecha aquela amarra, ele não deixa, não aponta para fora, ele fecha com Cristo ali, com a fé em Cristo ali, com a convicção. É isso para vocês. Não tem nem aquilo, não tem nem aquilo, vocês podem tentar sair para ali, sair para aqui, mas Pedro quer dizer para aquele povo naquela época e para nós hoje, que é Cristo e mais nada que poderá te salvar. Aí, o Sinédrio, com certeza, ouve isso como uma bomba, porque eles não reconheciam a Cristo, não é verdade? Aí você vem aqui, gente, essa promessa, isso que Paulo fala aqui, Pedro fala, né? São promessas que já estão preditas lá atrás por todos os profetas. É onde Pedro se decepciona. Nós hoje nos decepcionamos com muitas pessoas que ainda não sabem das promessas de Deus. Pessoas que não buscam a palavra de Deus, não buscam a Escritura. Pessoas que estão alheias e não sabem a promessa que Deus tem para todos nós. Muitas pessoas não sabem.
E esse povo do Sinédrio aqui, e muitos israelitas da época, por não buscar a Escritura, desconheciam essas coisas reais que estavam acontecendo. Promessa sendo concluída ali, quando a profecia ela concretiza, né, cumprida. Promessa sendo cumprida ali, naquele meio todo, e ninguém sabendo, todo mundo ser percebido, a maioria. Não é verdade? Eu até fiz aqui, quando Pedro ratifica essas promessas, elas estão em Isaías 5,3, capítulo 3, fala da promessa de um Salvador. João 14,6 fala disso aqui que Pedro fala. Olha que, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. O que João 14, versículo 16 fala para nós? Eu sou, Jesus fala para os apóstolos quando ele estava ainda entre eles. Jesus fala, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, essa palavra, gente, quando você fala ninguém, não abre margem para você questionar mais nada. A palavra é muito seca. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Cristo ratifica isso, fala isso. E Pedro vem aqui diante do Sinédrio e ratifica isso para eles. Pedro aqui agora não se acovarda. Ele não se acovarda. Ele é corajoso agora. Não é verdade? E observando a coragem de Pedro, que fala aqui, observando a coragem de Pedro, homens que eram iletrados, que não sabiam ler, Pedro não sabia ler, escrever, não era um doutor da lei, mas falava como um doutor da lei. Né? Olha o que o Espírito Santo faz. Olha o que o Espírito Santo faz. Né? É maravilhoso o Espírito Santo em nossas vidas, na vida de todo aquele que crê em Cristo, que busca a Deus. Não é verdade? Aí, o que eles fazem? Temendo punir Pedro e João, porque o povo estava encantado ainda com aquela cura que eles fizeram através do nome de Cristo. Tem que sempre observar isso. Não é nós que fazemos, é Cristo que faz. Pedro não esqueceu disso. Ele falou, é pelo nome de Cristo que eu curei, que foi curado, aliás. É pelo nome de Cristo. Pedro não trouxe a glória para ele. Ele não se gloriou, eu curei, eu fiz. Bom, muitas pessoas hoje, dentro das igrejas, quando Deus usa eles em alguma situação, eles trazem a glória para si. Eles se envaidecem e acham que eles que fizeram. Deixam pessoas no banco, na sociedade, pensar que são eles que fizeram, que curaram, que converteram, que levou alguém a aceitar Cristo. Você participa disso. Nós participamos disso, dessa obra. Mas quem faz, quem idealiza é Cristo Jesus. Então, Pedro fala isso. Aí, nesse dia, então, temendo punir, castigar Pedro por causa dessa cura, o povo estava ainda encantado com aquilo tudo. O que eles fazem? Vamos advertir, dar uma dura neles, chama atenção, vamos intimidar. Eles vão e repreendem. Pedro e João falam, olha, não pregue mais esse nome aqui. Nós proibimos vocês de falar esse nome, pregar por esse nome e curar até por esse nome, né? Vou poder falar dessas palavras também. Que essa parte é maravilhosa do texto. Que Pedro e João falam para o Sinédrio. O que você tem que falar quando alguém falar para você que você não tem condição
de falar o nome, de pregar o nome de Cristo, de estar com Cristo. Isso você tem que falar para você, falar para as pessoas, o que Pedro falou aqui. O que Pedro fala? Reflete, medita em vocês. Esse é Pedro falando do Sinédrio. Medita com vocês mesmos, em vocês mesmos. É melhor seguir o homem, obedecer ao homem, que obedecer a Deus. Portanto, conclui Pedro, nós não podemos obedecer essa ordem. Aí você vê que naquele momento o sumo sacerdote Caifás, né? Era o sumo sacerdote da época, Caifás, e os outros componentes ali do Sinédrio ali. O Sinédrio era um partido político, religioso, que ficava lado a lado ali, né? Com o rei ali, mantendo aqueles privilégios, né? Aquela coisa ali, tudo bom para todo mundo, tá tudo bem, Deus fica lá um pouco ali em segundo plano, mas nós estamos bem aqui, do nosso lado está tudo bem, e vamos fazer o que está aqui, não vamos mudar para outra coisa não, estamos confortáveis no nosso lugar. Essa era a posição do Sinédrio na época. Mas não, mas vem os apóstolos para mudar essa história, incomodar, tirar as pessoas do lugar, trazer uma coisa nova. O evangelho significa coisa nova, boas novas, não é verdade? Então, isso feria o Sinédrio, isso feria a política na época, isso feria o costume da época. Então, o que acontece aqui? Eles falam para o Sinédrio, não vamos obedecer, não podemos obedecer essa ordem. Aí, temendo puni-los naquele momento, o Sinédrio libera Pedro e João para ir embora. Aí mais na frente, não vou entrar nessa outra situação, porque já é um outro irmão vai pregar sobre isso na outra live, onde ali Pedro, os apóstolos, Pedro com certeza também devia estar, foram novamente presos. Dessa vez acontece coisas maravilhosas com eles, mas não vou falar. É o próximo pregador, o próximo, né, irmão, que vai falar na outra live, que entra no outro capítulo, onde não é o meu capítulo aqui mais, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que nós não devemos ter medo. Bem, o medo é uma coisa inerente ao ser humano, nós sabemos disso. A preocupação ali, a ansiedade, mas nós devemos vencer isso. O que nos faz vencer isso? Fé, motivação, que é aquilo que eu falei no início da live aqui, que a motivação é a promessa de um reino. O rei nós já sabemos, nós já conhecemos, já foi nos dado, que é Jesus, e vai ser nos dado agora um reino territorial físico, essa promessa. Por isso que nós devemos nos motivar, continuar, ter coragem, vencer o medo e orar sempre ao Espírito Santo que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos exorte a continuar na luz de Cristo, a caminho da face a face com Deus. Não é verdade? O papel importante da oração, gente. Depois que acontece isso aqui com Pedro e com João, eles foram ameaçados pelo Sinédrio. Eles ficaram preocupados, com certeza, que não ficaria. Mas o que eles fazem? Eles entram em oração. Todo mundo junto ali. Invoca o nome de Deus, invoca o nome de Cristo. E eles oram fervorosamente. Colocam a causa, o problema, na mão de Deus, na mão do Senhor Jesus. Em resposta, Deus mostra para eles que ouviu a oração. A casa onde estavam ali em determinado momento, ela treme toda. Então o que acontece?
poder, gente, da oração. Os apóstolos acreditavam na oração e se valiam dela, porque foi algo determinado por Cristo. Que oremos, que buscamos, que estejamos em oração para estarmos sempre ali fortalecidos, santificados, né? Conseguir, né, vamos dizer, a santificação pela força que a oração nos traz, não é verdade? Então, até Deus, dentro da vontade dele, dentro do propósito dele, ele conseguiu tudo com os apóstolos que ele quis conseguir. Por quê? Porque os apóstolos oravam. E dentro desse propósito e vontade de Deus, tudo se realizou. Quando você ora, quando você busca, Deus, a vontade de Deus vai prevalecer em você. Mas você tem que orar, você tem que buscar. Porque senão, as vontades de Deus em você poderá não se realizar. Porque você não confia, você não aceita, você não busca. E a vontade de Deus sempre prevalece em cima, sobre aqueles que confia nele, que busca ele, que acredita e que obedece a ele. Não é verdade? Eu não sei como é que eu estou de horário aqui. Estou sem relógio. Quantas horas que já achei aqui? Vamos ver se eu... não quero também... Já está acabando a live. Só para finalizar, eu queria só fazer uma menção de um... Eu vou entrar no outro capítulo aqui, me perdoe quem vai pregar essa live, mas eu não vou entrar numa situação não. É uma coisa que aconteceu aqui lá na frente, quando Pedro, os apóstolos são presos pela segunda vez aí, mais uma vez, é que um homem chamado... Vou achar aqui agora. Aí está aqui. A sabedoria de Gamaliel. Eu só vou fazer um breve comentário aqui, fechar a live. Eu vou trazer as palavras desse sacerdote Gamaliel. Eu vou trazer cá para a parte que eu havia lido que Pedro fala, as motivações que os apóstolos levavam a palavra de Deus, pregavam a palavra de Deus. O que Gamaliel fala para o Sinédrio? Gente, consideremos essas pessoas que estão pregando essas palavras. O que Gamaliel fala? E se eles tiverem sede? Se for verdade, se for da parte de Deus, deixem que eles preguem. Se não for de Deus, isso vai desfazer com o tempo. Essa palavra que eles pregam, esse nome, isso vai cair no esquecimento. Gamaliel falou isso para eles. Aí Gamaliel ainda cita várias pessoas que surgiram, trazendo, dizendo ser seu Messias, que veio cumprir promessas. Gamaliel fala que todas as pessoas, em tempos diferentes, eles caíram. Aquilo que eles falavam, que eles pronunciavam, aquilo caiu por terra. E Gamaliel fala isso. Se o que eles estão falando com o tempo cair, não é da parte de Deus. Agora, se for da parte de Deus, ninguém consegue. Ninguém consegue segurar a mão de Deus, conter a mão de Deus. E o que eu estou fazendo aqui agora? O que o pastor da minha igreja, os pastores, nós, irmãos, fazemos até hoje? Estamos aqui depois de 2000 anos pregando o Evangelho, falando de Cristo. Caiu por terra? Não caiu, não vai cair. Nós não vamos deixar. Não é verdade? Porque veio de Deus. É de Deus. É firmeza da promessa de Deus para nós. Não é verdade? E está provado que Gamaliel estava certo. E os apóstolos estiveram sempre certos, não desistiram de pregar, de levar, morreram por isso. Todos morreram pelo Evangelho, quase todos. Todos morreram.
esteja também disposto para isso, morrer pelo Evangelho. Morra pelo mundo, morra pelas coisas do mundo, pelas facilidades do mundo, pelo pecado do mundo. E se você morrer mesmo no seu corpo, você ser esfaqueado, morto com um tiro, morto com a forca por Cristo, morra. É lucro, gente. Estamos aqui até hoje por isso, porque era de Deus tudo que Pedro e todos os apóstolos falavam. E até hoje não esfriou, não acabou, porque todas as promessas elas vão concluir. Eu tinha mais um assunto aqui, mas em outra oportunidade eu venho falar para vocês. E eu quero agradecer novamente a oportunidade de ter falado aqui pela comunidade cristã Ágape, Ministério Bereia. Estou aqui por essa comunidade, de onde eu sou membro, para a honra e glória do Senhor. Não para a honra e glória de um ministério, não para a minha honra e glória. É o que, vamos lá, porque Pedro falou, tudo é para a glória do Senhor Jesus. Não roube a glória de Deus, não roube a glória do Senhor para você. Ela é de Deus e de seu Filho amado. Amém? Feche os olhos, vamos orar e concluir. Ô Senhor, meu Deus, continue, Pai, nos trazendo força, nos trazendo o Espírito Santo, como trouxe aquele dia em Pentecostes. Continue nos trazendo aquela coragem que trouxe para Pedro e os apóstolos. Nos instrua com o Espírito Santo, nos leve a falar a verdade com sinceridade, com arrependimento, com amor. Nos ilumine, nos guarde do inimigo, do principal inimigo, destruidor, o diabo e seus demônios. Repreenda-o, ó Pai, em nome de Cristo, e nos abençoe, e nos mantenha na luz do Senhor Jesus, para a sua honra e sua glória, e para que o reino do Senhor prevaleça e engrandeça, no nome de Jesus. Amém. Agradeço a vocês, muito obrigado e até a próxima live. Concluir, estou aprendendo.